Prezados alunos, muito bem-vindo a mais esse bloco aqui do nosso curso voltado para a segunda fase de Direito Penal do atual concursos. Continuando então, o nosso tema é a nossa terceira peça prática profissional, que é a liberdade provisória. E como eu te disse no final do bloco anterior, a liberdade provisória ela será cabível quando a prisão foi flagrante, em flagrante legal, e ainda não foi convertida em prisão preventiva. Tá bom, turma? E vamos lá. A liberdade provisória, ela pode ser com fiança, sem fiança, ou ainda vinculada e sem fiança. E aí nós vamos, em primeiro lugar, aprender que toda vez que for liberdade provisória, eu vou olhar nessa ordem. Em primeiro lugar, eu vou ver se cabe ou não cabe a fiança na liberdade provisória. Porque o que a lei não veda, ela permite. O que o CPP faz nos artigos 323 e 324? Eles nos traz aquelas seis hipóteses, turma, em que não é admitido o arbitramento da fiança. Porque quando é admitido, a fiança, segundo a melhor doutrina, é direito subjetivo público do réu e é por isso que tem que pedir ela. Mas, professor, é pior para o réu sair pagando. Não interessa se é melhor ou se é pior. Se é direito subjetivo público e a lei não veda, permite, cabendo o juiz deve o quê? Arbitrar. Então você tem que ver. Quando que será cabível a liberdade provisória com fiança? Quando a lei não vedar a fiança. Então, o que a lei não veda, ela permite. Então, quais hipóteses que não cabe fiança? Não cabe fiança nos crimes de racismo, nos crimes praticados por grupos armados, civis ou militares contra o Estado Democrático de Direito, né, turma? Nos crimes hediondos, mais o tráfico, terrorismo e a tortura, que são os equiparados aos hediondos. No caso de prisão civil ou militar, quando o réu tiver quebrado no mesmo processo anteriormente a fiança, e ainda quando tiver presente as hipóteses o quê? De cabimento da prisão preventiva. Fora dessas hipóteses que a lei fala o quê? Que não pode, é o quê? Liberdade provisória com fiança. Tá bom, turma? E a liberdade provisória sem fiança? A liberdade provisória sem fiança é exatamente o contrário. São aquelas situações que a gente acabou de falar. Quando a lei veda a fiança, não é que o crime não cabe liberdade provisória. Não existe mais no Brasil crime que não seja suscetível de liberdade provisória. Todos os crimes em que a lei vedava a liberdade provisória, o Supremo foi declarando que essas vedações eram o quê? Inconstitucionais. Foi assim com a lavagem de dinheiro, foi assim com a lei de armas, e é assim também, embora ainda pelo controle difuso de constitucionalidade, que ocorreu já em relação ao tráfico de drogas. Os crimes hediondos, desde 2007, por força da Lei 11.464 de 2007, admitem liberdade provisória. Mas se eles são inafiançáveis, a liberdade provisória então é o quê? Sem fiança, o que torna melhor para o réu na prática que não vai pagar a fiança e mais fácil para você que vai ter um parágrafo a menos na sua prova. E para terminar, a liberdade provisória vinculada e sem fiança são as hipóteses do artigo 310, parágrafo único do Código de Processo Penal, que conforme eu já adiantei em bloco anterior, são aquelas hipóteses que o juiz percebe que o réu praticou o crime acobertado por uma das excludentes de ilicitude lá do artigo 23 do Código Penal. Quais sejam? Estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular de um direito, né, turma? Ou o estrito cumprimento do dever legal. Qual é a fundamentação jurídica da liberdade provisória, turma? É o artigo 5º, inciso 66 da Constituição Federal, combinado com o artigo 310, inciso 3 do Código de Processo Penal. Prezado aluno do atual concursos. Lembre, não tenha preguiça. Os dois já estão pintadinhos de azul aí no seu código. Que você lembra que o azul é o fundamento jurídico. Logo, se cair na sua prova liberdade provisória, lembra, me coloque aí, por favor, os dois fundamentos, tá? Que eu até deixei aqui o espaço para você olhar o quadro. Toda vez que eu saio, para você olhar o quadro. Sair, olha o quadro, tá? Qual que é o pedido da liberdade provisória? O pedido é exatamente a liberdade provisória com ou sem fiança, com a consequente expedição do alvará de soltura em razão do requerente. Professor, mas e aquela história que a liberdade provisória será cabível quando o réu for primário de bons antecedentes,
tiver emprego lícito e residência fixa. Porque nas universidades, como que nós aprendemos a liberdade provisória? Nós aprendemos exatamente assim. Que será cabível a liberdade provisória? Quando, turma? Você aprende quando o réu for primário de bons antecedentes, quando tiver emprego lícito e residência fixa. Aonde que está escrito isso, meu querido? Em lugar nenhum. Mas, professor, por que eu aprendo assim? Veja, se você não percebeu, para caber a liberdade provisória, não pode ser possível decretar a prisão preventiva. Lembra, o juiz recebeu o auto de prisão em flagrante. Se o juiz recebeu o auto de prisão em flagrante e a prisão em flagrante era ilegal, não é liberdade provisória. A peça era o quê? Relaxamento da prisão em flagrante. Agora, sendo a prisão legal, o juiz converte a prisão em flagrante em preventiva. Ou, não sendo cabível a preventiva, né, o juiz concede a liberdade provisória com ou sem fiança. Só você ler o 310 do CPP que você vai chegar a essa conclusão. Logo, o que a doutrina percebeu? Que a única forma do réu ter direito à liberdade provisória era ele afastar a possibilidade de prisão preventiva. E conforme nas aulas anteriores de prisão, o que nós vimos? Que para ter preventiva eu tenho que ter os dois pressupostos, quais sejam? Indício de autoria mais prova da materialidade delitiva. Pelo menos um motivo autorizador. Garantia da ordem pública, ordem econômica, instituição criminal e futura aplicação da lei penal. E pelo menos uma das condições de admissibilidade do artigo 313. Crime doloso com pena máxima maior do que 4 anos. Reincidente em crime doloso, qualquer que seja a pena no caso. Para garantir medidas protetivas de urgência nos crimes praticados contra criança, adolescente, mulher, idoso, enfermo, deficiente. E por último, não ter identificação criminal, o réu, ou fornecer elementos insuficientes para identificá-lo. Ok? E aí a doutrina chega e fala assim, bom, se eu tenho a necessidade de um motivo autorizador pelo menos, se eu excluir os 4 motivos autorizadores, eu não posso ser preso preventivamente. Então veja, teoricamente, o réu que é primário de bons antecedentes, ele não é um risco à ordem pública, nem à instrução criminal. Um réu que tem emprego lícito não é um risco à ordem econômica. E um réu que tem residência fixa não tem por que fugir. Ele não é um risco para a futura aplicação da lei penal. Então é por isso que criou esses requisitos. Porque se você preenche esses requisitos, teoricamente, você afasta os motivos autorizadores da prisão preventiva. Beleza? E é por isso que você vai escrever assim na peça. Mas dessa forma que eu te ensinei, afastando os requisitos da prisão preventiva. Então, para fixar bem, vamos fazer aqui comigo agora um exercício de liberdade provisória. Então vamos lá comigo, turma, um exercício de liberdade provisória. Olha lá. José, sabendo que sua filha Manuela está grávida de 2 meses e que seu namorado é casado, decide fazer com que a sua filha pratique o aborto. Em contato com uma clínica, José marca a realização do aborto para dali a 2 dias. Contrária à prática, Manuela comparece ao distrito policial do bairro onde se localiza a clínica e relata, eu me perdi, perdão, e relata à autoridade de plantão, boa, tudo que irá ocorrer no dia seguinte. Quando Manuela se encontrava na clínica, melhor dizendo, iniciada a manobra abortiva, os policiais, comandados pelo delegado, invadem o local e prendem em flagrante José
e o médico Alfredo. A acusação é de tentativa de aborto. Manuela, juntamente com o seu namorado, no auto de prisão em flagrante, acusa José e o médico Alfredo da intenção de praticarem o delito. Ambos são primários e não registram nenhum antecedente criminal. Tá bom, turma? Questão. Na condição do advogado do médico Alfredo, preso no 1º distrito, elaborar a medida cabível que melhor atenda a seus interesses, no sentido de ser libertado da forma mais rápida. Então vamos lá, turma. Eu sei que você deve estar ficando cansado de mim, mas eu sempre vou voltar e vou insistir que você decore a montagem do esqueleto. Porque se você aprender a montar o esqueleto, fica muito mais fácil. Se você não está observando, eu estou realizando as peças mentalmente, não é porque eu sei decor. Não é porque você montou o esqueleto. Você entendeu que cada tese tem que ter 3 parágrafos? Meu amigo, minha amiga! Ó, vamos pôr que a carteira da OAB está aqui, ó. Está na sua mão a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil. Está escutando? Está na sua mão. Não tem como não passar. Então vem comigo. Vem comigo. Quem que é o nosso cliente agora? Nosso cliente agora é o médico Alfredo. É o médico Alfredo. Qual é o crime que o Alfredo está sendo acusado? De tentativa de aborto, ou seja, o 125, porque aborto sem consentimento da gestante, combinado, turma, com o artigo 14, inciso 2 do Código Penal, que fala exatamente dos crimes tentados. Qual é a pena desse crime do 125? É reclusão, senhores, de 3 a 10 anos. Reclusão de 3 a 10 anos. Qual é o rito procedimento? Vamos lá. Em primeiro lugar, eu procuro os especiais. O aborto é crime doloso contra a vida. Logo, rito especial do júri. Aqui você não vai mais endereçar para o juiz da vara criminal comum. Aqui você vai endereçar, meu prezado aluno, para o juiz do júri, do rito especial do júri. Bom, ação penal, a gente sabe que ela é pública, incondicionada. A competência da justiça estadual. Estamos ainda na fase de inquérito policial. Porque ainda não houve recebimento de denúncia. E o momento processual é a prisão em flagrante. Mas vamos lá. Professor, esse flagrante é legal ou ele é ilegal? Ele é legal. O flagrante não foi preparado. Ele foi esperado. Volta no bloco da prisão em flagrante, que você vai lembrar que o flagrante esperado, ele é lícito. A polícia pagou para ver porque a menina Manuela esteve com o seu namorado, que era casado, avisando que no dia seguinte o seu pai tinha contratado um médico para tirar o feto de seu ventre, ou seja, para praticar o crime de aborto. Logo, o flagrante era o quê? O que a polícia tem a ver com isso? Nada. A polícia foi pagar para ver. Se fosse verdade, prenderia todo mundo. Se fosse trote, depois a Manuela ia bater um papinho, falsa comunicação de crime, denunciação caluniosa, sei lá o que ia dar na prática lá. Mas o importante é o quê? Que a prisão em flagrante é o quê? Legal. Se a prisão em flagrante é legal, galera, minha pergunta é, a peça é revogação da preventiva ou liberdade provisória? Depende do quê? Depende se a prisão flagrante é legal. E ela já foi convertida em preventiva, a peça seria a revogação. Mas o problema te falou que o juiz converteu o flagrante em preventiva? Não! Se a peça não falou, se o problema não falou que o juiz converteu o flagrante que é legal em preventiva, sobrou. A peça é liberdade provisória. Como sem fiança, professor? Pensa. 323, 324 do CPP, artigo-chave. Quando que é
vedada a fiança. Crime de racismo, não é o caso. Crime hediondo ou os 3 T's equiparados, tráfico, terrorismo e tortura, não é o caso. Crime praticado por grupo civil ou militar armado contra o Estado Democrático de Direito ou a ordem constitucional, não é o caso. Alimentos ou crime militar, não é o caso. Quebraram a fiança anteriormente, não é o caso. Quando couber a preventiva, também não é o quê? O caso. Ou seja, a liberdade provisória aqui é com fiança. Quem que você vai endereçar? Para o juiz da vara do júri. Juiz da vara do júri. Quais são as teses? Exatamente essa. Que o nosso médico, o Alfredo, ele preenche todos os requisitos da liberdade provisória. Ou seja, em outras palavras, não há razão, para decretar a sua preventiva. E ainda eu vou ter que fundamentar o cabimento da fiança. Pedido! O pedido é liberdade provisória, com fiança, expedindo-se o competente alvará de soltura, expedindo o competente alvará de soltura. Perfeito, turma? Fácil, né? Fácil demais, professor. Então vamos lá. Vamos criar essa peça mentalmente? Vamos lá então, vamos endereçar. Excelentíssimo senhor doutor, juiz e direito, dá 3 pontinhos, vara do júri da comarca de 3 pontinhos. Professor, por quê? Vara do júri, de novo? De novo. Por quê, turma? Por quê? Porque é crime doloso contra a vida. Você descobriu isso no esqueleto. Então, excelentíssimo senhor, doutor, juiz e direito, dá 3 pontinhos, vara especial do júri da comarca de 3 pontinhos. Eu pulo as 10 linhas. Na 5ª linha eu escrevo o auto de prisão em flagrante número 3 pontinhos e começo a qualificação. Lembra, até pelo menos a peça defesa preliminar, eu quero a qualificação completa. Então, no caso aqui, Alfredo, vírgula, nacionalidade, 3 pontinhos, estado civil, 3 pontinhos, aqui no caso a gente sabe que ele é, então escreve médico, portador da cédula de identidade RG, 3 pontinhos, regularmente inscrito no cadastro de pessoas físicas, número 3 pontinhos, residente e domiciliado na rua, 3 pontinhos, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, por meio de seu advogado que a esta subscreve, entre parênteses, procuração anexa, requerer a liberdade provisória com fiança, com fundamento no artigo 5º, inciso 66 da Constituição Federal, combinado com o artigo 310, inciso 3 do Código de Processo Penal, pelos motivos a seguir expostos. 2 pontos por uma linha 1 dos fatos. Aí você conta, né? Alfredo é médico e foi surpreendido quando iniciava uma suposta manobra abortiva na vítima Manuela, né? Manuela? Isso. Manuela. Certo? Beleza? Professor, só isso? Se você quiser, você conta diferente, então, né? Que conte toda a historinha que está no problema, né? Coloca lá, o médico Alfredo foi procurado pela pessoa de José, pai de Manuela, que manteve relação com um homem casado e desse relacionamento, esperava um filho. Desesperado com a situação, José procurou o requerente Alfredo, para realizar uma manobra abortiva em Manuela. No dia dos fatos, Alfredo e José foram surpreendidos pela polícia, que fora avisada anteriormente da prática do delito por Manuela, estando Alfredo, no momento, preso em flagrante delito. Acabou. Narrei os fatos de forma diferente. Pulo uma linha 2 do direito. Frase de ligação. Entretanto, nobre magistrado, entretanto, excelência, entretanto, nobre julgador, a liberdade provisória do médico Alfredo é medida que se impõe. Se não, vejamos. Tá? Frase de ligação. Então a gente começa.
Primeira tese, turma, primeira tese. Nós vamos negar a preventiva, tá? Premissa maior. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva necessita de alguns motivos autorizadores. Mais precisamente, um motivo autorizador. Quais sejam? Garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da instrução criminal ou garantia da futura aplicação da lei penal. Premissa maior, então você matou. Ponto! Segundo parágrafo, agora a premissa menor. No caso ora apurado, o requerente, Alfredo, é médico, tá? Ele é médico, ó. É primário de bons antecedentes, possui residência fixa, qual seja, a sua clínica tem endereço fixo, né, turma? Razão pela qual não estão presentes nenhum dos motivos autorizadores da prisão preventiva. Já que, sendo médico, não é um risco à ordem econômica, pois possui ocupação lícita. Se possui residência fixa, não é um risco à futura aplicação da lei penal. Por derradeiro, sendo réu primário de bons antecedentes, não é um risco à ordem pública, tampouco à instrução criminal. Ponto. Terceiro para a conclusão. Dessa forma, a liberdade provisória do requerente Alfredo é medida de justiça, devendo ser concedida de imediato. Ponto. Agora vamos falar da fiança. 3 parágrafos da fiança. Premissa de maior. Ademais, os artigos 323 e 324 do Código de Processo Penal narram as hipóteses em que a fiança não é cabível, quais sejam crimes de racismo, crimes hediondos e os seus equiparados, prisão civil ou militar, réu que quebrou a fiança, ou ainda crimes praticados, né, por grupos civis ou militares armados contra a ordem constitucional ou o Estado democrático de direito. Ponto segundo parágrafo, premissa menor. No caso apurado, percebe-se que o requerente está sendo acusado de tentativa de aborto, crime esse em que a fiança não é vedada. Ponto. Terceiro parágrafo, conclusão. Logo, sendo a fiança um direito subjetivo público do réu, bem como, nos termos do artigo 319 do CPP, medida cautelar diversa da prisão, deverá ser arbitrada ao médico respectiva fiança, colocando-o imediatamente em liberdade. Ponto. Pulo uma linha 3 do direito. Diante do exposto, requer a Vossa Excelência que, após a oitiva do membro do Ministério Público, conceda ao requerente a liberdade provisória com fiança, vírgula, com a consequente expedição de alvará de soltura, por ser medida de justiça. Ponto. Por uma linha, nesses termos, vírgula, pede deferimento, por uma linha, local e data, por uma linha, advogado 3 pontinhos, linha de baixo, OAB, barra 3 pontinhos, número 3 pontinhos, porque você sabe melhor do que eu que você não pode identificar as peças. Beleza, turma? Então, para terminar o bloco, te convido a acompanhar a linha do tempo, preenchida com mais uma peça. Vamos lá? Se você não lembra, eu prometi e espero cumprir até o final. Vamos lá, turma. Vamos comigo. Ó. O que você tinha que lembrar da linha do tempo? Lembra a linha do tempo. O processo penal, como regra, ele tem 4 fases. Como regra, o processo penal tem 4 fases. Tá? Eu tenho a fase do inquérito policial. Eu tenho a fase da instrução. Eu tenho a fase recursal.
E por último, eu tenho a fase de execução. Estamos ainda em qual fase no nosso curso, turma? Estamos ainda na fase de inquérito policial. Então vamos na ordem. Como é que você passa na prova? Fazendo a linha. Como é que você identifica a peça? Fazendo a linha do tempo. Você identificou que a fase é de inquérito policial? Lembra, a fase de inquérito policial, ela começa com a prática do crime e termina, doutores, futuros doutores, com o recebimento da denúncia pelo juiz. Com o recebimento da denúncia pelo juiz. Então você percebeu que é fase de inquérito. A prisão é ilegal. Qual é a peça? Prisão ilegal. A peça é relaxamento da prisão. Relaxamento que pode ser de prisão em flagrante, de prisão preventiva ou de prisão temporária. Flagrante, preventiva ou temporária. Professor, a prisão é legal. Tá. O problema é a interpretação. Que prisão que é, professor? Fala para mim, querido aluno, qual é a prisão? É preventiva ou temporária? Ah, então você percebeu que ela foi decretada de acordo com as hipóteses legais? O problema foi a má interpretação do juiz dos requisitos? Então a peça agora não é mais relaxamento, é revogação. Lembrando que eu só revogo prisão preventiva e prisão temporária. Professor, é um flagrante legal ainda não convertido em preventiva. Ah, flagrante legal não convertido em preventiva? Então agora a peça é liberdade provisória. Que eu vou olhar primeiro se é confiança, se é sem fiança. Quando que é sem fiança? Quando não cabe a fiança, é sem fiança, né? Ou se o réu praticou o crime acobertado por uma excludente de ilicitude, cabendo ou não cabendo fiança, não interessa porque a liberdade provisória vai ser vinculada e sem fiança, nos termos do artigo 310, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Galera, muito prazer de verdade estar aqui com vocês mais uma vez. E nos vemos no próximo bloco, onde nós vamos fazer a queixa-crime. Turma, grande abraço, conte comigo sempre, escreva, não desista, vai dar certo. Treina bastante. Segunda fase é que nem matemática. Quem aqui aprendeu na escola a matemática ali no livro? Era impossível, você tinha que fazer exercício, ralar. E segunda fase, você só descobre como fazer peça, fazendo. Siga as minhas orientações, me veja lá no meu site, no Facebook, no YouTube, aonde você quiser me encontrar, mantém contato comigo, que vai dar certo, estamos sempre juntos, não vou te abandonar. Grande abraço para você, fiquem com Deus, até o próximo bloco.